Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Dr. Vítor Rodrigues e a Liga Portuguesa contra o Cancro. Na sequência daquilo que já foi dito, quando se tornou público através da Liga que estava a acontecer esta situação, o Grupo Parlamentar do CDS também dirigiu uma pergunta ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que agora teremos a ocasião de fazer pessoalmente já de seguida, porque enfim, compreendendo aquilo que já foi dito, quer na acessão de que quando há uma reavaliação e, portanto, uma reconsideração da percentagem de incapacidade abaixo dos 60%, é perfeitamente razoável considerar que se revejam as atribuições de benefícios quais sejam essas atribuições, porque, de facto, os pressupostos que implicam essa atribuição deixam de existir, portanto, eu compreendo que haja margem para fazer essa alteração, mas é também verdade, ou são também verdade outras duas coisas. A primeira tem que ver com este aspecto que já aqui foi referido, de em muitos casos a doença se tornar crónica e, portanto, sim, faz sentido rever, mas provavelmente não retirar completamente ou de uma forma, pelo menos, abrupta, os benefícios fiscais inerentes, os benefícios fiscais e outros inerentes, e por outro lado, há também uma questão da própria letra da lei, não é isto que a lei diz, não é? Pronto, e portanto, não pode ser por uma circular do Ministério das Finanças que se sobrepõe àquilo que a lei estipula e, portanto, nesse caso abre-se um processo de revisão da lei para que se possa então fazer isto de outra maneira, considerando as especificidades, como disse de início, não só dos doentes oncológicos, mas das outras doenças abrangidas também por esta bitola. E, portanto, aquilo que eu gostava de saber é, segundo percebi, houve esta circular, esta alteração, esta reinterpretação do Ministério das Finanças, começou a circular em dezembro, em finais de 2019. Portanto, eu gostava de saber se houve alguma, de então a cá, se houve alguma conversa com as associações doentes para dar nota de que estava a ser perspectivada esta alteração, pelo menos para uma espécie de um alerta, um aviso à navegação, e se me sabe dizer se a retirada destes apoios está a ter impacto no apuramento do IRS, por exemplo, no caso no que diz respeito ao IRS, ao apuramento do IRS de 2020, que está a ser feito agora, ou se é uma coisa que vai ter efeitos para a frente e, portanto, que as pessoas ainda assim possam acautelar, como conseguirem, e prever o seu planeamento familiar do ponto de vista financeiro com esta informação. Portanto, no fundo, a pergunta é muito simples. É retroativo ou é para a frente? Muito obrigada. Nós temos aqui um problema de fundo, um problema estrutural, desde logo, que é a aplicação de uma tabela nacional de incapacidades para a avaliação de um grau de incapacidade em situações para as quais ela não foi criada. Portanto, o ideal de toda esta situação seria, de facto, criar um regime de avaliação do grau de incapacidade destes doentes, dos doentes oncológicos e bem como também de outros doentes, adaptada à sua realidade e não aplicar aqui uma tabela que foi criada para avaliação de doenças profissionais e outras. Relativamente às questões que o senhor deputado do grupo parlamentar do PS nos colocou, de facto, ainda bem que hoje em dia cada vez mais temos casos de sucesso na luta contra o cancro. Eu não diria que há uma cura em absoluto, mas de facto são casos de sucesso. O senhor deputado refere-nos que de facto faz todo sentido e que a autoridade tributária tem vindo a sustentar a prevalência da avaliação mais favorável no caso em que há alterações de critérios. Portanto, reportando-se diretamente à sucessão de tabelas nacionais de incapacidades. Ou seja, aqueles doentes que foram avaliados segundo os critérios da anterior Tabela Nacional de Incapacidade, tendo uma avaliação mais desfavorável já ao abrigo da nova Tabela Nacional de Incapacidades, manteriam essa avaliação mais favorável. Mas permita-me recordar ao senhor deputado que a alteração que está aqui em causa, a alteração do Decreto-Lei 291/2009, é uma decorrência necessária de duas alterações legislativas fundamentais. De facto, o Decreto-Lei 352/2007
que alterou então a Tabela Nacional de Incapacidades no sentido de uma adequação concreta a vários âmbitos jurídicos, mas também a Lei 38/2004, que define as bases gerais do regime jurídico da prevenção, habilitação, reabilitação e participação da pessoa com deficiência. Quer isto dizer que este artigo, que foi inserido especificamente em 2009, relativamente à manutenção dos benefícios de que já se vinha a usufruir, no caso de uma reavaliação mais favorável, não está dependente apenas da questão da sucessão das tabelas nacionais de incapacidades no tempo, conforme tentou aqui, de facto, dar a entender. Depois, permita-me dizer uma coisa, que é, eu não penso que haja uma situação de igualdade se estivermos perante um doente que tenha tido uma avaliação de um grau de incapacidade de 60%, que tenha tido uma avaliação favorável e que na reavaliação venha a ter o tal grau de incapacidade de 31%. E uma pessoa que faça uma avaliação inicial e nessa avaliação inicial tenha desde logo esse grau de incapacidade de 31%, porque isto é estar a esquecer todo o histórico da doença desta pessoa que já teve um grau de incapacidade superior. Portanto, estamos a comparar situações que não são comparáveis, que nos levam necessariamente a esquecer o histórico da doença, e a evolução aqui é de facto completamente diferente. Nessa medida, parece-nos que, de facto, o argumento que é utilizado e que nos foi transmitido, é um dos argumentos pela autoridade tributária, de que esta possibilidade de aplicação deste artigo do Decreto-Lei 291/2009, que nos diz que se deve considerar a reavaliação mais favorável apenas nos casos de sucessão das tabelas nacionais de incapacidade, falece atento o pressuposto da própria publicação do diploma de 2009. Quanto à questão que nos foi colocada pelo grupo parlamentar do PCP, pela senhora deputada Paula Santos, a resposta, se foram feitos contactos, sim, foram realizados diversos contactos, diretamente para o gabinete do senhor secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e foram realizados contactos para a autoridade tributária e aduaneira. Por parte do gabinete do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, nunca obtivemos qualquer resposta formal nem informal, tivemos sim uma resposta por parte da autoridade tributária. A resposta que nos foi transmitida por parte da autoridade tributária seria a de que esta nova interpretação já era possível, que era de facto possível fazer esta nova interpretação passado 10 anos e que se sustentava, no fundo, em dois fundamentos. O primeiro, que já acabei de referir e que, como salientei, na nossa perspectiva não merece credibilidade, que é o da sucessão das tabelas nacionais de incapacidades e que, portanto, o artigo referido de que a avaliação mais favorável deve ser aquela que prevalece, só se aplicaria às situações em que inicialmente tinha existido uma avaliação ao abrigo da anterior tabela nacional de incapacidades e a reavaliação já tinha acontecido ao abrigo da atual tabela nacional de incapacidades, e um segundo argumento que referia que estes benefícios fiscais todos os anos deveriam ser considerados como benefícios novos e, nessa medida, não caíam no âmbito de aplicação do referido artigo 4º, número 7, que diz que, nestas questões da reavaliação mais favorável, apenas se podem continuar a usufruir dos benefícios, direitos que já se vinham a usufruir, mas não, de facto, de direitos novos. Ora, também quanto a esta situação, nós não podemos concordar. De facto, o direito
é um direito que se adquire e que se exerce pela primeira vez após a reavaliação, ou pós-avaliação. E nessa medida o direito é adquirido neste momento. É óbvio que, fruto da decorrência do próprio benefício de que estamos a falar, esses benefícios têm que ser, no fundo, analisados todos os anos para verificar a questão dos valores. Eu dou-vos aqui um exemplo que é levar esta interpretação ao extremo. Imaginem que vamos aplicar esta interpretação da autoridade tributária ao Serviço Nacional de Saúde. Cada vez que um doente destes for a uma consulta, então vamos considerar que também essa consulta é um direito novo e, portanto, nessa medida já não está isento das taxas moderadoras e vai ter que pagar as respectivas taxas moderadoras. E nesta perspectiva também nos parece que falece aqui este segundo argumento que nos é apresentado pela autoridade tributária de que considera que o artigo não é aplicável, já que este é um direito novo. Quanto à questão da senhora deputada Rita Bessa, do grupo parlamentar do CDS-PP, penso que parcialmente o senhor professor Vítor Rodrigues já terá respondido. De facto, não houve qualquer contacto no sentido de alertar que iria existir esta alteração de interpretação. Nós começámos a ter conhecimento destas alterações, desta alteração de interpretação em dezembro de 2019, quando começámos a ser confrontados com os primeiros doentes oncológicos a não ter o seu grau de incapacidade averbado pela autoridade tributária, e foi nessa altura que nós, de facto, tivemos conhecimento do despacho do senhor secretário de Estado e também do ofício circulado. E respondendo à segunda questão, sim, em 2019, uma vez que o despacho e o ofício circulado ainda é de 2019 e que já houve situações que não foram averbadas em 2019, já teve reflexo nesse ano em termos de IRS e no ano seguinte em termos de imposto único de circulação. Relativamente à questão da senhora deputada Bibiana Cunha, do grupo parlamentar do PAN, que nos coloca aqui questões quanto às juntas médicas. Eu confesso-lhes que tenho alguns problemas em resumir aqui, neste espaço de tempo que temos, os problemas relativos às juntas médicas. As juntas médicas já estavam atrasadas de forma inaceitável antes da pandemia. Em algumas zonas do país já havia atrasos de 1 ano, não obstante o diploma que regulamenta de facto a emissão do atestado médico de incapacidade multiusos determinar que os serviços após a entrada do respectivo requerimento para a constituição de junta têm um prazo de 60 dias para a emissão do mesmo. Os constrangimentos são imensos, eram imensos, neste momento são ainda de facto maiores e não estão a funcionar bem. E não estão a funcionar bem, e eu alerto para esta questão, não estão a funcionar bem nem no regime normal, nem no regime provisório que, entretanto, foi aprovado através da Lei 14/2021, porque, de facto, há aqui uma total discricionariedade por parte das várias instituições quanto à interpretação dos referidos diplomas.